Bom dia, galera da turma 100, 101. Nós vamos ver hoje a nossa parte de física, tá? E vamos continuar com o movimento uniforme. Só que hoje nós vamos trabalhar com a parte de gráficos, tá? Tudo que a gente já viu a respeito de movimento uniforme, mas vamos trabalhar com a parte de gráfico. Então, o que fala aqui no movimento uniforme? Posição em função do tempo. Então, eu tenho S, que é espaço, que é a mesma coisa que posição, em função do tempo. Então, diz que a posição de um móvel é em função do tempo, através do gráfico, né? Nós temos que esse gráfico pode representar movimento uniforme, progressivo ou regressivo. Ou seja, a semirreta do gráfico pode estar para cima ou para abaixo. Então diz o seguinte, podemos relacionar a posição de um móvel em função do tempo usando os gráficos. Para o movimento uniforme, os gráficos de posição em função do tempo formam retas com inclinação para cima ou para baixo, relacionadas com movimento progressivo e regressivo, respectivamente. Então, progressivo quando está indo do positivo da direita para a esquerda e negativo quando vem da esquerda para a direita. Então, primeiro caso do gráfico, se a reta ela é inclinada para cima, significa que a velocidade é positiva. E se a velocidade é positiva, ela é maior que zero. Tá bom? Isso já é de conhecimento da gente, lá da matemática. Então, temos um gráfico aqui, temos o eixo X, e no caso o eixo X vai representar o tempo. Esse tempo vai ser em segundo. E o eixo Y representa o espaço. Então, no eixo X nós temos o tempo, e no eixo Y nós temos o espaço, ok? Aqui nós temos, início, ponto zero aqui, é o T0, temos o T final, né? Aqui no eixo Y nós temos o S0 e o S final, ok? Mostrando aqui a trajetória com o veículo, nós temos o ponto de partida zero, temos o S0 no tempo zero e temos o espaço. Observe que esta seta ela vai da esquerda para a direita, o sinal positivo está aqui na pontinha da seta. Significa que é uma trajetória progressiva, ok? Movimento progressivo. Neste caso, a posição decresce algebricamente com o tempo, isto é, o corpo caminha no sentido contrário à posição da trajetória. O gráfico representativo isso aqui é para o segundo caso. Observe que no segundo caso, primeiro caso, o carro está indo da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita. Observe aqui, lá em cima tem o primeiro caso, velocidade positiva maior que zero. No segundo caso, ela é negativa, logo a velocidade é menor que zero. Então o carro está indo da direita para a esquerda, do positivo para o negativo. Tempo zero bem aqui, no inicial, positivo, e o A está lá no zero. Então ele está indo da direita para a esquerda. Nesse caso, a velocidade é negativa. E o gráfico aqui, representa a função do tempo para um móvel que executa o movimento uniforme regressivo. Ele está indo do maior para o menor. Tempo, espaço zero bem aqui, e tempo zero. Espaço zero lá em cima. E o tempo 1, que é no eixo X, fica também bem à direita. Nesse caso, se você observar essa semirreta em relação ao primeiro gráfico, ela está no sentido contrário. No caso, a velocidade é regressiva, menor que zero. Então, tem uma observação aqui, que diz que a ordenada em que a reta corta o eixo X, o eixo S, no caso, que é o eixo Y, né, representa o valor de S0. Então, quando ela corta lá no eixo, que aqui está representado pela letra S,
corta o eixo S, representa o valor de S0. A abscissa, que é no eixo X, a reta corta o eixo T, que é como se fosse o Y, tá? No instante em que o móvel passa pela origem. Então, no momento que ele passa pela origem, o tempo está bem aqui, ó. E o espaço, 0, está lá em cima. Ok? Através do gráfico abaixo, podemos também encontrar velocidade e posição em função do tempo. Ou seja, a velocidade do móvel é dada por sua tangente, que é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, quando nós temos esse tipo de gráfico aqui, ó, observe aqui, ó, o S final agora está embaixo, e o S inicial está lá em cima, o S0. E aí que forma o quê? Forma um triângulo retângulo. E quando nós temos triângulo retângulo, nós podemos tirar o valor aqui da hipotenusa, ó, de duas maneiras. Ou eu calculo pelo teorema de Pitágoras, ou calculo pela tangente. Então, no caso aqui, ó, a velocidade é igual à tangente do ângulo. Esse ângulo fica bem aqui nesse vértice. Ó. Então, a velocidade, primeiro, o ΔS, continua sendo o SF menos o SR, 0. Ou seja, o S final menos o S inicial. E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Para mim calcular a velocidade, eu calculo através da tangente. E a tangente é ΔS sobre ΔT. Então, tangente de um ângulo, cateto oposto, dividido cateto adjacente. Isso lá da trigonometria. Você deve ter visto essa parte bem simples no ano também. Então, a tangente de um ângulo, no caso esse ângulo bem aqui, ó, é o ângulo oposto a esse cateto bem aqui, ó. Em relação a esse ângulo, ó, esse ângulo, ele sempre é oposto a essa semi-reta. No caso, aqui é o eixo Y. Então fica ΔS, que é o espaço, dividido por ΔT. Só que o ΔS é SR menos S0 e TF menos T0, ok? Essa é a formulazinha também para se calcular a velocidade através da tangente do ângulo. Quando a velocidade é constante, ó, nós temos uma reta paralela ao eixo T, que é a mesma coisa que o eixo X. Ó. Então, diz aqui, ó, quando o corpo não estiver em movimento, ou seja, praticamente parado, né? Significa que a velocidade é 0. Se a velocidade é 0, essa reta é paralela ao eixo T, ou seja, vai ser sempre uma reta. Não tem nem aumento, nem diminuição de velocidade, tá? Ele disse que a velocidade é 0, a posição do móvel é sempre a mesma, ou seja, não muda de lugar. Claro, se a velocidade é 0, o carro está parado. Logo, é uma reta paralela ao eixo T, ok? Então, com isso, com essa teoriazinha a respeito dos gráficos, nós vamos ver aqui um exercício. Então, diz o seguinte, ó, um ponto material em movimento sobre uma trajetória retilínea tem posição em função do tempo dado pelo gráfico abaixo. Então, vocês observando o gráfico, veja que nos exercícios anteriores foi dado fórmula, né? Aqui é dado o gráfico. Desse gráfico você vai tirar os valores e aplicar na fórmula. A fórmula é a mesma. S igual a S0 mais VT. Só que agora para calcular o V, você calcula pela tangente. E se você observar essa figura aqui, ó, eu tenho o S0 30, tá? Está em quilômetro, e o SF, que é espaço final, 60. Aqui eu tenho o tempo 0 e o tempo em hora, 3 horas. Então eu tenho aqui uma reta inclinada para cima. Daqui nós tiramos um triângulo retângulo. Triângulo retângulo
que eu tenho o ângulo, e eu vou aplicar a formulazinha da tangente. Nesse caso aqui, ó, ele pergunta, qual a posição inicial do ponto material? Ora, no tempo zero, que é bem aqui no encontro do t com um espaço, que é a mesma coisa que o x com y, o tempo é zero. Logo, quem é o S0? No tempo zero, ele está a 30 km. Tá ok? A 30 km desse ponto. E quem é no tempo zero, eu estou a 30 km, que é o espaço de onde ele parte. Ok? Agora, quem é a velocidade? ΔS. Não, ΔS não é ΔS. A velocidade, ó. Quem é a velocidade? A velocidade é ΔS sobre ΔT. Quem é ΔS? S2 menos S1 sobre T2 menos T1. Se a gente fizer aqui logo separadamente, ó, quem é o espaço? 60 menos 30. Então, esse espaço aqui, ele percorreu 30 km. E o tempo? 3 menos 0, que dá o próprio 3. Jogando na fórmula, eu tenho que a tangente do ângulo é igual a velocidade, que é igual a ΔS sobre ΔT. Quem é o ΔS? 30 km. Substituir aqui, ó. E que é o tempo? 3 horas. Logo, 30 dividido por 3, observe que 30 está em quilômetro e o tempo está em hora. Então, a resposta vai ser quilômetro em hora. 30 por 3 dá 10 km por hora. É a velocidade desse veículo nesse percurso, ok? Ele pede agora a velocidade, tá? Então, nós já vimos, letra A, a posição inicial do ponto material. A posição inicial, nós vimos bem aqui, ó, letra A, 30 km, que é 60 menos 30, ok? Na letra B, ele pede a velocidade. Então, a velocidade está calculada, ó, velocidade ΔS sobre ΔT, que dá 30 por 3, que dá 10 km por hora. Na letra C, ó, ele pede a posição do ponto material no instante 5 horas. Então, ó, nós já temos a posição inicial, que é 30, está bem aqui, ó, 30 km. Temos a velocidade, que é 10. A gente traz a equação que a gente já conhece, ó, S igual a S0 mais VT, tá? E daí a gente substitui os valores. Que é o valor de S0? O valor de S0 nós temos lá em cima, 30 km. Então, S0 é igual a 30 km, ok? Que é o valor do T? O valor do T é 3 horas. Então, 3 horas, vou marcar aqui de vermelho, ó. A velocidade, 30 sobre 3. Então, nós temos esse valor aqui, ó. 30 sobre 3, eu tenho a velocidade de 10 km por hora. Eu tendo esses valores, eu venho e substituo na fórmula. Quem é o S0? O S0 é 30. Quem é a velocidade? 10. E o tempo? Tempo, para a fórmula de imediato, é o T, tá? Só que ele diz o seguinte, ó. Lá na pergunta, ele diz que no instante em que o tempo é 5 horas. Então, o que ele faz? Ó? No instante de tempo 5 horas. Então, ele pega o 5 e substitui aqui no V. Ó. Então, fica assim, ó. Eu tenho 5, fica 10 vezes 5, 50. 50 mais 30 dá 80 km.
Por que quilômetro? Porque o espaço está dado em quilômetros, você pode olhar lá no gráfico. E o tempo está em hora. Então, nesse caso, eu não mudo, eu não faço nenhuma transformação, porque as unidades estão condizentes. Quilômetro, hora. Se tivesse quilômetro e aqui tivesse minuto, segundo, eu fazia aquela transformação que a gente já viu como fazer, né? Quando vai dar unidade maior para menor, divide por 3,6. Quando vai dar menor para maior, multiplica por 3,6. Dê uma olhadinha na aula anterior, tá? Que está tudo lá bem arrumadinho, ok? Então, gente, nesse caso, o espaço percorrido é de 80 km por hora após 5 horas, ok? Deu para entender ou não? Olha, faça aquele exercício que ficou na última aula, tá? E envie, que vai contar como nota. Não esqueçam, ok? Outra coisa, tem postado as aulas de manhã, só que o sistema está muito lento. Às vezes está passando mais de hora para poder ser enviado. Mas aí a culpa não é minha. Vamos ter paciência, porque como é no início, é tudo mais difícil. Depois a coisa melhora, ok? Muito obrigado. Vou já tarde ver se eu posto outra aula para vocês assistirem amanhã, ok? Fique atento, não esqueçam de dar uma estudada, fiquem em casa e até a próxima. Muito obrigado.